vamos falar sobre mansidão. Mansidão, o caráter de ser manso, a atitude de ser manso, não é gerada pelo homem, não é gerada por mim mesmo. A atitude de ser manso é gerada por Deus, através do seu Espírito Santo, gerando em mim e em você mansidão. Então eu peço que você, enquanto eu estiver pregando, que você analise o seu caráter, analise o seu temperamento, e depois da pregação, você descubra se você tem o pavio curto ou o pavio longo. Quem aí pode bater no peito e dizer, eu sou manso? Mas quem pode dizer, Senhor, me ensina a ser manso? Senhor, me ensina a ser manso. Hoje lá em casa, olhei para minha esposa e disse, amor, você vai no culto hoje? Ela disse, vou, por quê? Eu disse, hoje eu vou ensinar sobre mansidão, amor. A gente tem que ser manso. Então, ela disse, amor, não entendi, mas os homens entendem do que eu estou falando. Que geralmente o homem é mais tranquilo, a mulher é mais agitada. Mas vamos falar hoje sobre mansidão. No grego, a palavra mansidão é proátios, traz a ideia de gentileza, alguém gentil, alguém que é bom estar perto, alguém que é manso, alguém que você sabe que você vai contar algo para ele, para ela, e ele e ela não vai estressar, não vai tomar uma decisão precipitada. Ser manso é alguém que é gentil. Quem não gosta de estar perto de alguém gentil? Quando nós falamos do hebraico, a mesma palavra para mansidão é Yanav. Yanav aí é formada por duas letras, Ain, que significa olho, e Nun, que significa continuidade. O que é isso, pastor? Antigamente o povo tinha o costume de quando se plantava uma roça, se plantava na lavoura, eles iam, o povo judeu, colocava uma cabana firmada por 4 peças e cobria-se, e aquela cabana chamava-se de Nã. Ali Anã era nuvem. No meio do deserto ou aonde eles estivessem, eles falavam o Anã, criavam, era uma estrutura, 4 pés e uma lona em cima, uma tenda. Eles chamavam esta tenda de Anã. Esta Anã servia para que o povo ficasse olhando a plantação. Literalmente, significa olhar o crescimento, ou observar continuamente o crescimento. E todos nós sabemos que plantação não cresce de um dia para o outro. Plantação não cresce, você planta hoje e amanhã já cresceu, não é assim. Então o povo judeu sentava-se na cadeira e ficava observando. E enquanto a árvore ia crescendo, eles iam olhando, aguardando e observando o crescimento. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que quando nós estamos olhando e observando com mansidão, Deus é quem dá o crescimento. O manso entende, o manso compreende que ele nada pode fazer em relação ao crescimento. Paulo, quando fala sobre questão de crescimento, ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Então é Deus quem dá o crescimento.
Então o povo ficava ali continuamente observando. E isto é a mesma palavra usada para manso. O que quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer algo para você aqui interessante. É que nós precisamos ser mansos. Enquanto Deus dá o crescimento, aguarde com mansidão. Não se apavore, não se desespere, não se arranque os cabelos, porque não está crescendo, porque ainda não apontou na terra. Muitos, já trabalhei em fazenda, enquanto não chovia, os fazendeiros ficavam arrancando os cabelos desesperados, porque é algo que eles não podem controlar. Hoje eles controlam o crescimento da planta, o desenvolvimento da planta, o enraizamento da planta, mas tem algo que eles não podem controlar: o dia em que Deus vai mandar a chuva. Então nós precisamos aprender a estar em mansidão, aguardando o bom crescimento que só Deus é quem dá. Como já é de costume, nós vamos estar atingindo aí 3 pontos. O primeiro ponto é o que não é mansidão. Não confunda, irmão. Tem gente que olha um preguiçoso e diz: fulano de tal é manso, ele é tranquilo. Mas às vezes não, irmão, ele é só preguiçoso mesmo. Então a preguiça não é mansidão. Preguiça não é mansidão. Tem uma história que conta que o povo pegou um preguiçoso que só vivia deitado na rede e disse: nós vamos enterrar ele vivo, que o cabo é preguiçoso, não quer trabalhar. Amarraram a rede numa vara, estão levando. Aí um curioso perguntou: está levando para onde? Não, nós vamos enterrar esse preguiçoso aqui. Mas está vivo? Não, porque ele não quer trabalhar. Não, moço, eu tenho um saco de arroz aqui e eu vou dar para ele, ele fica pelo menos 30 dias aí e não morre. Aí o preguiçoso levantou a cabeça na rede, olhou e disse assim: está pilado. Pilado é se está fora da casca, né? Aí o cara falou: tá não. Ele: pode continuar, vamos seguir o inteiro. Preguiça. Então, mansidão não pode ser confundido com preguiça. Alguém abre para mim em Provérbios capítulo 19, versículo 5. Quem não tem Bíblia tem uma aqui, quiser pegar tem aqui. Essa aqui é minha. Quiser usar a Bíblia do pastor, pode pegar aqui. Está bem aqui. Provérbios 19, 5, o microfone já está ali. Alguém já abre para mim em Provérbios 31, 27 também. Provérbios 31, 27. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. Provérbios 31, 27. Quem encontrou? Outro já abre para mim em Eclesiastes 10, 18. Achou ali? Daí achou? 31, 27. Atende o bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Preguiça aí é itisla. É itisla. Iatisla. Iatisla é preguiça, lerdeza. Eu conto sempre para os irmãos que lá na igreja não, na fazenda em que trabalhei, tinha um rapaz que ele passava todo dia na porta de casa, e quando eu saía, eu torcia para não encontrar ele, porque quando ele passava na porta lá de casa, ele andava numa preguiça tão grande, que quando eu saía, que eu via ele, dava vontade de eu voltar para casa. Então aqui, irmão, iatisla significa lerdeza. Nem todo mundo que é lerdo é manso. Às vezes a pessoa é preguiçosa e é lerda, mas pisa no pé dele para ver.
experimenta ofendê-lo alguma vez, experimenta discordar dele. Então, nós estamos ensinando sobre mansidão, e mansidão não pode ser confundido com preguiça. O preguiçoso come o pão da preguiça e este morrerá de fome, é o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes 10:18, quem encontrou? Irmã Lisete, que é o microfone aqui. Aí vai sair. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos proteja a casa. Roteja a casa. Isso, goteja a casa. Então, irmão, aqui, mansidão. O fulano é manso, porque a gente manda ele fazer alguma coisa e ele não vai, ou ele gasta mais tempo para fazer. Isso não é mansidão, às vezes é lerdeza e às vezes é preguiça. Mas vamos continuando para a gente alcançar todos os pontos. Alguém abre para mim em Apocalipse 21:8, e outro já abre para mim em Juízes 7:3. Juízes 7:3, Apocalipse 21:8. Quem encontrar, levanta a mão. Nós estamos ensinando essas últimas terça-feiras sobre o fruto do Espírito e hoje é mansidão. Hoje o tema é mansidão. Pode ler. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idolatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso, o comecinho diz, qual é na sua versão diz, só o começo. Quando, porém, aos covardes. Covardes. Algumas traduções vão estar tímidos. Provérbios 21, verso 8. Então, algumas traduções vão dizer tímidos, outras traduções vão dizer covardes. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Que mansidão não é timidez e nem covardia. Não podemos confundir mansidão com timidez ou covardia. É porque eu sou manso. Não, às vezes você só é covarde. É porque eu sou manso. Não, às vezes você só é tímido. Mas Deus, não eu, Deus, Ele não gosta de covarde, em outras traduções, de tímidos. E Ele diz, o lugar deles é no lago de fogo. Pastor, mas por que Deus não gosta da covardia? Por que Deus não gosta dos tímidos? Porque os tímidos não trabalham para Ele. Pastor, ainda não entendi. É porque a tua timidez, o teu medo, a tua covardia, e nós já falamos isso nas últimas terça-feiras, o medo que te trava, o medo que te impede de avançar, o medo que te impede de fazer, o medo que te impede de ir, o medo que te impede de executar. Deus está dizendo, vai filho, vai que eu estou contigo, e você, não, eu estou com medo, não Senhor, eu sou covarde, eu senti agora medo de não dar certo, e Deus está dizendo, eu preciso. E quando Ele chama Josué, Ele diz assim, ser forte e corajoso. Ou seja, ser forte e também não seja covarde. Ele está dizendo, não seja fraco. E Ele também está dizendo, não seja covarde, não seja tímido, porque eu vou colocar diante de ti uma barreira grande, mas tenha certeza que eu estou contigo, e se você tiver força e coragem, você vai continuar avançando e alcançando os objetivos que eu tracei para a sua vida. E mais,
Quando nós entendemos isso, em Juízes capítulo 7, versículo 3, o que Deus diz aí? Quem achou? Levanta a mão, ali, a Yasmin. Agrega-o, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Aí está contando a história que Gideão, Deus manda reunir o povo. E o povo se reúne. E tem algo aqui para dizer para os irmãos. Nem sempre multidão, nem sempre quantidade, quer dizer qualidade. Nem sempre porque tem muita gente vai dar certo. E às vezes tem pouca gente e dá certo. Porque é melhor ter 2 corajosos do que 300 covardes. É melhor ter 300 corajosos do que 22.000 covardes. Porque quando Gideão gritou: os covardes e medrosos voltem, voltou 22.000 homens. Estava no meio do exército, irmão. Estava vestido de armadura, estava com lança na mão, mas quando gritou: covarde e medroso, volte, voltou 22.000, ficou menos lá que eram corajosos do que os 22 que foram embora. Então aqui nós entendemos algo, que para trabalhar para Deus, nós precisamos executar aquilo que ele disse para Josué: ser forte e corajoso. Mas pastor, por que eu não posso ser medroso e covarde e trabalhar para Deus? Porque Deus diz assim: ser forte, porque eu vou te dar lutas, vou te dar provas para você vencer, e você precisa ter força para superar. E corajoso, porque de vez em quando vai te dar medo, vai gerar em você covardia, mas você precisa criar coragem e continuar avançando. Não adianta ser forte e covarde. Não adianta, porque Deus está chamando os fortes e corajosos. Vamos continuar. Então, em primeiro ponto, mansidão não é preguiça. Segundo ponto, mansidão não é covardia. Terceiro ponto, mansidão não é braveza. Isaías 57, 20. Isaías 57, 20. Outro já abre para mim em Provérbios 15, versículo 1. A Luciana já achou aqui. Provérbios 15, 1 e Provérbios 25, 15. Vamos entender o que Deus está falando sobre a braveza. Vai, pode ler. Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Vocês estão ouvindo aí, irmão? Os ímpios são igual o mar bravo. Ou seja, andar com o ímpio, andar com gente zangado, com gente bravo, é a mesma coisa de você estar no meio do mar durante uma tempestade. Você nunca sabe o que pode acontecer. Eu lembro que eu andava com um jovem, e quando a gente saía, que eu via que ele chegava, a gente saía sempre os amigos juntos. Quando ele chegava, eu já imaginava: hoje ele veio, provavelmente vai ter confusão. Porque qualquer coisa se espantava, ele estava brigando. Oi? Isaías capítulo 57, 20. Qualquer coisa se espantava, ele estava brigando. E a gente estava no meio da confusão. Então nós precisamos entender que até para escolher com quem vai andar com a gente tem que saber. Porque às vezes, olha o que diz o livro de Provérbios: quem se mete em confusão alheia é igual pegar um cachorro pela orelha.
Quem já tentou pegar um cachorro pela orelha? Tenta pegar ele pela orelha para você ver a mordida que você vai levar. Então, irmãos, nós precisamos entender que a braveza, a violência, o ímpio, ele tem essa natureza. Se você anda com alguém, irmão, que só anda arrumando confusão, só anda com fofoca, só anda com intriga, só anda com isso, só anda com aquilo, você toda hora você está apagando fogo, irmão, afaste-se dele, afaste-se dela. Ou você é bombeiro para andar apagando fogo toda hora. E o pior, irmão, que geralmente aquele que arruma confusão, quando você procura ele no meio da briga, ele já foi, já vazou, foi embora. E você está sozinho no meio do furacão. Quem achou Provérbios 15, versículo 1? E daí? Irmão, anota isso aqui, para você dizer assim, eu preciso aprender a ser manso lá em casa. Eu preciso aprender a ser manso lá no trabalho. Vai lá. A resposta branda desvia-se o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quem entendeu? A resposta branda aquieta o furor, mas a resposta dura suscita ira. Pastor, eu falo mesmo. Minha mãe não queimou minha língua com papa. Tem uns que dizem assim. Eu falo mesmo. O que vem na telha eu falo, eu mando mesmo. É mesmo, varão? É. Não é porque eu sou sincero. É não, irmão. Você não é sincero, não. Ser imaturo, a Bíblia chama você de imaturo, neófito da fé. A Bíblia chama você de pessoas que não cresceu, continua sendo criança. Não é criança, né? Que a gente tem que dizer, menino, não fala isso, né? Alguém pergunta, menino, eu sou feio. Tu é feio demais. Ah, mas é porque ele é sincero. Não, é porque ele não tem filtro. Quando nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo filtro. Qual é o filtro que nós precisamos adquirir? É que nem tudo, nem toda verdade tem que ser dita a qualquer hora. A verdade dita na hora errada, ela vem e gera escândalo. Quem entendeu? Ah, mas é porque eu preciso dizer a verdade. Mas tem o momento certo e a hora certa e o lugar certo. Se você não controla a sua boca, se você não sabe segurar a sua língua, e diz eu falo o que quer, eu digo a hora que quero. Ah, mas é porque eu gosto de ser assim, sincero. Não, irmão. Aprenda a filtrar os seus pensamentos. E eu sempre digo, não gaste toda a sua coragem dizendo o que você pensa. Guarda um pouquinho de coragem para você lidar com aquilo que você falou. Porque às vezes você lança uma palavra, ofende um irmão, magoa outro, daqui a pouco você está indo aqui, indo ali, tentando resolver, porque você não conseguiu filtrar a sua língua, a sua boca. Então, entendendo que nós não podemos ser pessoas estouradas. Quem achou Provérbios 25, 15? Quem achou? O diácono Pedro lá, ó. 25, 15. Pela longanimidade se presume o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Você está entendendo, irmão? Que a palavra mansa, ela vem e acalma toda a tempestade que tiver. A Bíblia está dizendo que ela amolece até os ossos. Amolecer até os ossos aí é pegar gente que está zangado. Tem gente que diz, pastor,
o senhor demora demais a resolver as coisas. Não é, irmão, que eu demoro demais, não. É porque eu sei de algo, eu sento, penso a respeito, oro pelas madrugadas, pergunto, Deus, qual é a melhor direção? Deus, qual é a melhor decisão? E enquanto eu não recebo de Deus a direção, eu não vou lá. Porque se eu for antes, eu vou sozinho. Se eu for estressado, eu falo que não devo. Mas quando eu vou centrado e direcionado por Deus, a confusão, a tempestade, ela vem acalmar. Porque apenas uma palavra do manso consegue acalmar a ira. Então, irmãos, nós precisamos ser ponto final e não vírgula. Olha para o teu irmão que está do teu lado e diz: você precisa ser ponto final e não vírgula. Eu vou explicar. Você precisa ser ponto final e não vírgula. Quando fala sobre a lenha, que diz que se não tiver lenha o fogo se apaga, muita gente diz: ah não, pastor, é porque isso aí está falando de avivamento. Não está falando de avivamento, não. Está dizendo o seguinte: nós vamos falar sobre isso na próxima terça-feira, que vai falar sobre domínio próprio, vai falar sobre isso. Você precisa ser ponto final, porque quando a fofoca chegar em você, você é o último que vai ouvi-la, porque você não vai transmitir para ninguém. Então por isso que a Bíblia diz que se não tiver lenha não tem fogo. Ou seja, se não tiver aquele que transmite o fogo para o outro, não vai ter mais fogo. O fogo vai apagar e tudo vai se resolver. Seja você o manso que vai acabar com a contenda lá na tua casa. Seja você o manso que vai acabar com a contenda lá no teu trabalho. Seja você o manso que vai acabar com a contenda lá na tua rua. Pastor, ainda não entendi. Quando teu marido estiver estressado e você perceber que ele está estressado, silêncio, minha irmã. Meu irmão, quando sua mulher estiver estressada, você vê que ela está estressada, se cale, aguarde ela se acalmar, senta com ela, senta com ele e conversa vocês dois e vocês vão resolver tudo, porque quem responde no automático fala besteira. Ainda diz assim no final: pronto, falei. Quando você ouvir alguém dizendo pronto, falei, você sabe que daqui a pouco ele vai ter que lidar com tudo aquilo que ele falou, porque foi acumulando e pegou um momento de estresse para responder e falar o que queria falar, que estava acumulado. Mas o manso não. O manso para, pensa, reflete e aí sim ele responde. O que é mansidão? O que é mansidão? Moisés, considerado o homem mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3. E outro já abre para mim em Êxodo 32, 20. Moisés, o homem mais manso da terra. A Bíblia que chama, não é eu não. A Luciana achou aqui, César. Êxodo 32, 20. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Então, irmãos, a Bíblia está chamando Moisés de manso, sim ou não? A Bíblia está chamando Moisés de manso, sim ou não? O homem mais manso da terra, não é do Egito não, irmão. É o homem mais manso da terra. Mas quem achou aí Êxodo 32, 20? É o homem mais manso da terra que fez isso aí. Quem achou? Quem achou? Achou? Lê aí. Moisés, o homem mais manso da terra, olha aí. E tomou um bezerro, 20, né? Isso. E tomou um bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas
e deu a beber os filhos de Israel. O homem mais manso da terra, irmão. Êxodo 32, 20. Moisés, o homem mais manso da terra. Por isso que você não pode confundir mansidão com covardia. Você não pode confundir mansidão com preguiça, ou mansidão com braveza. O homem manso, na hora certa, no momento certo, na hora apropriada, ele também tem coragem e tem força. Moisés, considerado o homem mais manso da terra, subiu ao monte para orar, e ele está lá orando, e de repente chega a notícia, e Deus chega para ele e diz: Moisés, desce, porque o povo pecou. Quando Moisés desce, o povo está lá, todo mundo rodando, correndo em volta de um bezerro de ouro. Aí ele chega para Arão e pergunta: Arão, o que aconteceu? É porque a gente jogou o ouro dentro do fogo e saiu o bezerro. Irmão, dá vontade de arrancar o cinto, dar uma cintada no Arão. Porque, irmão, ele não foi capaz de assumir a responsabilidade da confusão que ele mesmo gerou. Ele não foi capaz de dizer para Moisés: Moisés, o povo chegou para mim, disse: ó, tu é o líder, tu é o sacerdote, a gente quer que façam Deus para a gente adorar, a gente quer saber de Deus. Moisés já morreu para lá. Aí Arão diz: vai lá, junta o ouro e vamos fazer um bezerro. Está escrito que ele mandou fazer o bezerro. Quando Moisés pergunta para ele, ele diz: a gente jogou o ouro no fogo e saiu o bezerro de ouro. Aí Moisés: pois foi o homem mais manso da terra, irmão. Note para esse detalhe: o homem mais manso da terra. Pois nós vamos derreter o bezerro de ouro todinho de novo. Pastor João, nós vamos derreter o bezerro todinho de ouro, nós vamos misturar com água e vocês vão beber. Sabe o que é que Moisés está dizendo? Vocês vão ter que assumir a responsabilidade daquilo que vocês fizeram. Não é negócio de jogou o ouro no fogo e saiu um bezerro, não. Foram vocês que fizeram um bezerro. Agora vocês vão beber o bezerro que vocês fizeram de ouro. O homem mais manso da terra, irmão, resolvendo um problema. Quem aí queria ser ovelha do pastor Moisés? O homem manso é guiado por Deus. Salmo 25, 9. O homem manso é guiado por Deus. O homem manso é guiado por Deus. Outros já abrem Salmo 34, versículo 2. Verso 2. Salmo 34, 2. E Salmo 25, 9. O homem manso é guiado por Deus. O que está escrito aí? Fala aí. Guiará os mansos em retidão, e aos mansos ensinará o seu caminho. Irmão, o manso, ele é guiado por Deus. O manso é guiado por Deus. Olha Moisés de novo, o homem mais manso da terra. Deus, nós vamos para a batalha. Aí Deus diz: Moisés, vai lá, meu filho. Aí: Senhor, como é que vai ser o negócio aí? O Senhor vai mandar quantos para ajudar a gente? Moisés, eu vou mandar o meu anjo adiante de ti, Moisés. É mesmo, Senhor? É. Senhor, mas vai o anjo só? O Senhor não vai não? Não, Moisés, eu vou mandar o meu anjo adiante de ti. Aí Moisés, o homem mais manso da terra, olhou para Deus, diz: Deus, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o pé daqui. O homem manso é guiado, direcionado, impulsionado, ele anda com Deus. Então você quer ser manso? Você quer aprender a ser manso? Você quer ter o fruto da mansidão? Ande guiado por Deus.
Pastor, eu não estou entendendo ainda. Você foi ofendido? Foi maltratado? Caluniado? Perseguido? Você vai deixar o direito de estar certo. Pastor, como assim? Você vai abandonar o direito de resposta. Como assim, pastor? Você vai se calar e deixar Deus responder por você. O manso, ele abdica da resposta, ele abdica de estar certo. A confusão está rolando. O fulano de tal vem e te ofende, fala um monte de coisa para você, e você pode responder e ainda superar aquilo que ele falou, ofender ele 3 vezes mais do que ele te ofendeu, e você vai se calar. Você pode rebatê-lo e conseguir virar o jogo e sair de lá como campeão, e Deus está mandando hoje você se calar, dando o direito de resposta para Deus. Porque quando você responde, você assume a responsabilidade de resolver. Mas quando Deus responde, Ele assume a responsabilidade de cuidar do problema. Você está entregando o problema na mão de Deus e dizendo, toma Deus, resolve. E quando você resolve, dá errado. Mas quando é Deus quem resolve, tudo volta para os trilhos, tudo volta a se encaixar, porque Deus responde pelo manso. Quem aí quer ser manso? Abandonar o direito de estar certo, abandonar o direito de sair de algumas brigas e algumas confusões como vencedor. Mas Deus vai responder por ti, porque o manso é guiado por Deus. Salmo 34, verso 2. Quem achou? Salmo 34, verso 2. Ninguém? Irmã Dalva? A minha alma se gloriará no Senhor, e os mansos o ouvirão e se alegrarão. Glória a Deus. O manso é guiado pelo Senhor. O manso ouve o Senhor. Olha Davi, também um homem manso na Bíblia. Quando precisava ser guerreiro, ele era guerreiro. Mas quando precisava ser manso, ele era manso. Davi tem algum momento em que ele está numa batalha e os homens mandam ele voltar, e quando chega, um exército inimigo encontrou o acampamento de Davi, levou o seu dinheiro, levou a sua casa, levou seus filhos, sua esposa e tudo que ele tinha. Um homem bravo diria, vamos logo, reúne os exércitos, porque ele tinha poder para isso. Um homem estressado, um homem agoniado, como diz o bom nordestino, ele zangaria e diria, vamos, se fosse eu, irmão, levar minha esposa e minha filha, sequestrado, a gente ia resolver na hora. Mas Davi não. Davi chega para Deus e faz 3 perguntas. Senhor, eu devo ir? Ó irmão, lembre que foi levado a mulher, os filhos e tudo que ele tinha. Ele pergunta para Deus, Deus, eu devo ir? Aí Deus diz, vai. Aí ele diz, Senhor, eu vou alcançar? Deus diz, vai. Aí ele diz, terceiro, Senhor, eu vou conseguir recuperar a minha família, meus filhos e meus bens? E Deus diz, vai. Aí ele foi. Um homem que é manso, é guiado e escuta primeiro a voz de Deus, para depois tomar uma decisão. Terceiro lugar, o homem que é guiado por Deus, o busca. Sinfonias 2:3. Quem achar Sinfonias vai ganhar um brinde aqui. Sinfonias 2:3. Sinfonias 2:3.
Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Ele está dizendo: vós mansos, buscai ao Senhor. Aí ele diz: buscai a mansidão. Mas ele também diz: buscai a justiça. Irmão, uma coisa não encobre a outra. A mansidão não encobre a justiça. Ele está dizendo: vós mansos, buscai ao Senhor, buscai a mansidão, mas também buscai a justiça de Deus. Então o manso, ele tem o caráter manso, mas ele também tem força e coragem para executar a justiça de Deus. Quando se não tem coragem para executar a justiça, você não é manso, você é covarde. Você não é manso, você é covarde. Mas vamos seguindo. Pastor, eu já aprendi o que não é mansidão. Já aprendi o que é mansidão. Mansidão é aquele que escuta Deus. Mansidão é aquele que é guiado por Deus. Mansidão é aquele que busca Deus. Mas, pastor, por que eu devo ser manso? O que a Bíblia me diz que eu vou ganhar sendo manso? Mateus capítulo 5:5. O que você vai ganhar sendo manso? Mateus capítulo 5:5. Quem achou? Mateus 5:5. A irmã Dalva ali. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Irmão, você sabe o que significa bem-aventurado? A bem-aventurança ou as beatitudes, ou a beatitude, você sabe o que significa? Bem-aventurado é mais do que feliz. Mais do que feliz aqui é a alegria do fruto do Espírito. Uma coisa está ligada à outra. Ele diz: mais do que feliz, para você entender, mais do que feliz é o manso, porque ele tem uma herança garantida com Deus. Qual é a herança? Ele herdará a terra. Irmão, é automático. Começou a ser manso, a sua herança está garantida. Foi Jesus quem disse, e ele prometeu, e ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: os mansos têm uma herança guardada em mim. Eu darei a herança dos mansos. Então, por que você deve ser manso? Porque você terá uma herança junto a Deus. Você terá uma herança junto ao Cristo. Segundo lugar, porque Jesus mandou. Mateus capítulo 11, 29. Porque eu devo ser manso? Primeiro, porque você será herdeiro. Segundo, porque Jesus mandou você ser manso. Olha o que ele diz aí, quem achou? E daí? Porque Jesus mandou a gente ser manso. O que diz aí daí? Tomai sobre vós o meu jugo, Tomai sobre e vós o meu aprendei jugo. de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Segura aí, segura o microfone aí. Tomai sobre vós o meu jugo. É isso? Tomai sobre vós a minha carga. Tomai sobre vós o meu trabalho. Tomai sobre vós aquilo
que é meu, aquilo que eu carrego, a responsabilidade que eu tenho, tomai sobre vós. Aí ele continua dizendo, o que ele está dizendo aí? Aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O que ele está dizendo? Quando você estiver trabalhando para mim, quando você estiver levando o meu fardo, quando você estiver carregando o fardo que eu vou entregar para você, a responsabilidade que eu entregar para você, o trabalho que eu vou entregar nas tuas mãos, você vai precisar de duas qualidades. Você vai precisar ser manso e você vai precisar ser humilde. Pastor, por que ser manso? Porque tem gente que vai te ofender, porque tem gente que vai criticar o teu trabalho, porque tem gente que vai olhar na sua cara, falar que você canta feio, que você prega feio, que você não sabe o que está fazendo. Vai ter gente que vai olhar para você e vai criticar tudo que você faz. E Deus está dizendo, você precisa ser manso. Aprendei de mim, que sou manso. Eu vou repetir, aprendei de mim, que sou manso. Quando bater na sua cara, vira outra, diz, bate desse lado aqui para não ficar torto. Então aprendei de mim, que sou manso. E ele diz, e humilde. Por quê? Porque quando você errar, olha para cá, quando você errar, não é porque você está carregando o fardo, não é porque você tem liderança, não é porque você está na frente de algo, não é porque você carrega aquilo que Deus te mandou, não é porque você carrega aquilo que Ele te enviou, que você não tem que pedir desculpas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Você vai ser manso para suportar as afrontas, mas você também tem que ser humilde para reconhecer o seu erro. Voltando na história de Arão, e esse bezerro aí, Arão, a gente jogou o ouro no fogo e apareceu o bezerro. Não, Arão, seja humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Reconheça que errou, peça perdão. Reconheça que errou, volte atrás. Irmão, se tem um defeito que eu não tenho, se tem um medo que eu não tenho, é um medo de pedir perdão e desculpa para alguém que eu machuquei, que eu errei com ele. Não tenho. Já tive, mas Deus me curou desse mal. Quando eu zangava com alguém, eu ficava 6 meses contado, sem falar com a pessoa. Aí um dia, irmão, 19 anos, trabalhando no grupo Camargo Correia, Deus começou a amassar o barro, aquele homem ruim, aquele homem que não perdoava, Deus começou a amassar. Aí tinha um rapaz que trabalhava na oficina, não gostava de mim de jeito nenhum. Aí um dia ele veio e me ofendeu. Eu lavava os banheiros, eu estava lá lavando o banheiro, e ele chegou com arrogância, me humilhou lá dentro daquele banheiro, e eu saí zangado, irritado. Aí, quando eu estou andando assim, bati o pé firme, o Espírito Santo bradou no meu coração e disse, volta e pede perdão para ele. Eu disse, como é que é, Deus? Volta e pede perdão para ele. Eu disse, eu que volto, mas demora, não vou de jeito nenhum. E fui almoçar, e o Espírito Santo falando comigo, volta e pede perdão para ele, volta e pede perdão para ele. Até que eu não aguentei, fui lá nele e falei assim, meu amigo, me perdoa, me perdoe. Ele olhou para mim meio assim, sem entender o que eu estava pedindo para ele. Ele sabia que ele tinha me ofendido. Aí ele olhou para mim, só fez assim, beleza. Eu saí de lá, irmão, parecia que eu ia voar, de alegria,
porque naquele dia Deus tinha me libertado, naquele dia Deus tinha me ensinado a perdoar, naquele dia Deus tinha me ensinado a pedir perdão, mesmo que eu não entenda que eu esteja errado, ir lá, pedir perdão, se humilhar. Mas tem um segredo, o porquê deve fazer isso. No finalzinho diz o que aí daí? Lê aqui. E achareis descanso para a vossa alma. E achareis descanso para a vossa alma. Você sabe por que você precisa ser manso e humilde? Porque quando você é irritado, quando você é estressado, você não vai dormir bem. Quando você é irritado, quando você é estressado, quando alguém faz uma raiva para você e você fica guardando aquilo, você não come bem, você não dorme bem, você não viaja bem, você não anda bem, você não lidera bem, você não faz nada bem, você não trabalha bem. Por quê? Porque você não dá descanso para a sua alma. Alma, centro das emoções, centro do conhecimento, a mente, a sua alma não descansa. Toda hora você fica, quando eu pegar fulano de tal, eu vou falar tanta coisa, mas eu vou dizer tanta coisa, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com ele. Você não dá descanso para a sua alma. Você vai dormir pensando, quando eu encontrar fulano de tal, eu vou fazer isso, vou falar isso, falar aquilo, falar isso, falar aquilo, falar isso, falar aquilo. E você não dá descanso para a sua alma. Aí Deus, Jesus está dizendo, aprendei de mim, que eu sou manso e também sou humilde. Quando alguém me ofende, eu automaticamente perdoo. Aí eu não fico pensando, não fico lembrando, não fico remoendo, porque eu sou manso e humilde. Dê descanso para a sua alma. Quem aqui quer dar descanso para a sua alma? Aprenda a ser manso e humilde. Deixe a resposta para Deus. Dê descanso para a sua alma. Porque eu devo ser manso? Para a gente começar a terminar. Porque Jesus mandou, falei aqui, dar descanso para a alma. Terceiro lugar, porque é uma característica do servo. 2 Timóteo 12, 24. 2 Timóteo 12, 24, o que diz aí? 2 Timóteo 12, 24. Segunda Timóteo 12, 24. Alguém abre para mim também 1 Pedro 3, 4. Manda, pode ler. Eu, ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar o sofredor. Amém? Porque ao servo de Deus não convém ser contendioso, viver arrumando confusão, viver arrumando briga. Aí ele diz, você deve ser manso para com todos. Não é manso apenas para aqueles que você gosta, é para com todos, é até com aquele que não vai com a sua cara, é até com aquele que te ofende todo dia. A Bíblia diz, seja manso com todos. Mas eu soube que fulano de tal falou de mim, agora eu vou mudar com ele. Não, irmão, trate do mesmo jeito, cuide do mesmo jeito, zele do mesmo jeito, porque a Bíblia diz, seja manso com todos. Por quê? Porque esta é uma característica do servo de Deus. Cristo, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, ele é reconhecido como servo sofredor. E o servo sofredor ali é aquele que não tem direito algum.
Quando Paulo chama Jesus, dizendo que Jesus se fez servo, ele usa o termo no grego. Este termo refere-se a um escravo que não tem direito. Tinha duas classes de escravo: aquele escravo que tinha direitos, que podia estar dentro da casa, que podia ser ajudado pelos outros, mas tinha escravo que não tinha direito. E ele diz: Cristo, quando ele se fez servo, se esvaziou, se fez servo, ele virou um escravo que não tinha direito. Paulo escreve. Então nós, que somos servos, nós, que somos filhos de Deus, precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde, e ser servo igual a ele. Pastor, mas é difícil. É complicado. É mesmo, eu concordo. Mas você quer ter o fruto do Espírito em você? Então aprenda a ser manso. 1 Pedro 3,4, para a gente encerrar. 1 Pedro 3,4. E daí? Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trago de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Irmão, ele diz que nós precisamos ter um espírito manso e tranquilo, e as pessoas que têm um espírito diante de Deus, manso e tranquilo, estes têm valor diante de Deus. Não é preço, é valor. É valoroso diante de Deus. Você quer ter valor diante de Deus? Você quer ser valoroso diante de Deus? Então seja manso e humilde. Valor não é preço. Preço tem mercadoria de mercado. Valor é aquilo que não tem preço. Ou seja, o dono não vende por nada no mundo. O dono não abre mão por nada no mundo. Isto é ter valor diante de Deus. Seja um servo manso e humilde, e você terá valor diante do teu Deus. Ele olhará para você e dirá: o meu servo é valoroso. O meu servo é um servo que gera valor para o meu reino. Se coloque de pé. Nós estamos encerrando. Peço às irmãs que fiquem para o ensaio. A todas as irmãs, permaneçam para o ensaio. Nós estamos encerrando mais cedo, para vocês ficarem no ensaio. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Pastor João faz essa oração encerrando o trabalho, em nome de Jesus. Oramos. Querido Deus, eterno e soberano Pai, meu Deus, mais uma vez em tua presença, Pai. O Senhor está no termo, Pai. Nós terminamos esse trabalho nessa noite, Pai. Se ensina, Pai, da mansidão. Meu Deus, que a tua palavra entrou no nosso coração nesta noite. Meu Pai, eu te peço, Pai, despeça o teu povo, Pai, leva para casa, Pai. Livra do homem sanguinário, livra do homem fraudulento. Dá uma boa noite de sono, Pai. Abençoe o teu povo, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos assim em posição de receber. Quero louvar a Deus pelos nossos visitantes, o Sandro e a Jaciele, Jaciele? Exatamente. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que a igreja diz para eles: sois bem-vindos em nome de Jesus, e volte sempre. Vocês são sempre bem-vindos. E o Eikon está ali também, né? Está ali, né? O Eikon está ali. O Eikon também, seja bem-vindo. Amém? Estenda suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo estejam com todos, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.